Quando ele prepara Adão e Eva, ele dá poder para eles. Só que eles não souberam administrar, pastor Aloysio. Ele dá poder sobre a terra, ele dá poder sobre tudo o que há. E com nós, pela morte de Jesus Cristo, não somos diferentes. E aí, você está preparado para prestar conta de tudo aquilo que Deus te deu naquele grande dia? Ou você acha que isso não vai acontecer? Você está preparado para a auditoria do céu quando chegar a sua vez e o Senhor falar, e aí, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? E eu comecei a ler o livro, pastor, e pastores que estão na casa. E o Senhor falou algo grande. Os 12 apóstolos, cada um foi provado naquilo que custava. E aí a gente tem muito hábito de falar só de Pedro, né? Do gênero de Pedro. E aí eu estava meditando hoje, lendo, e esse livro trouxe uma clareza muito forte. Eu quero ler o texto que eu li, irmão, eu digitei, Jesus está voltando. Eu estou lendo, irmão. Fica esperto, irmão, Jesus está voltando. E o livro está escrito assim, Sil. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança por Deus. Quem usa a área financeira para nos ensinar olha, irmão, é muito forte, ensinar e confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para aliviar-se e se somos confiáveis. A Bíblia diz, se vocês forem indignos de confiança em relação à riqueza destes mundos, quem lhe confiará as verdadeiras e as celestiais? Você tem dimensão do que o Senhor está falando para mim? E eu estava lendo, pastor. Pedro era o caráter. E Judas? Aonde Judas foi provado? Quem foi mais provado? Tomé? Eu tenho que tocar para ver. João, no primeiro momento, quando vem, ele foge, mas depois ele fica até a crucificação. Um foi preparado para escrever, o outro foi preparado para observar. O que Deus tem provado, eu e você, que tem valor. O que Deus tem te pedido, que tem te... Irmão, eu disse isso no culto passado, eu vou repetir de novo. O que Deus tem nos pedido. Só que Ele vai falar que Ele confia finanças nas nossas mãos. Então, se Ele confia e você não tem administrado bem, como que você vai administrar as coisas celestiais que Deus tem preparado? A palavra de Deus diz, quanto mais lhe é dado, mais lhe é o quê? Opa! Por que a gente conhece os textos e em todos os cultos a gente fala de vários textos e a gente não coloca em prática? Onde está o erro, irmão? Pior é que você não saiba, não, pior é que você saiba e não pratique aquilo que Deus está nos pedindo. Se Deus tem pedido para você abençoar a casa e você não abençoa, você está pecando. Só que na hora que ele fala das finanças, pastor, então a gente pensa assim, não, Pedro foi o mais provado, não, acho que foi Judas, né, irmão? Analisando o que eu li essa manhã, e aí a gente tem que ir para a Bíblia, né? Aí a gente vai para a Bíblia. Eu falei, Senhor, tá, o Senhor falou comigo e eu quero uma base para isso. Porque quando Deus fala, irmão, Ele dá uma base. E o término da página de hoje foi, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, a palavra de Deus diz que a obra começa dentro da minha casa. Se eu não consigo administrar as finanças da minha casa como sacerdote, eu vou falar. Posso falar? Pastor Júnior, eu drogado. Eu não estava curado. A Viviane chegava, pastor Douglas, e falava para mim assim,
o que nós vamos pagar com dinheiro? Qual é a obrigação do sacerdote da casa? Administrar bem. E quantas vezes, pastor Douglas, eu comprei um carro que não era para comprar, ela falava, não era para você comprar, e aí eu passava raiva. Ah, eu falei para você não gastar o dinheiro com isso. Quantas vezes? Não foi não foram 10, não foram 15, foram quase 25 anos. Não é da noite para o dia. Aonde começa a igreja? Dentro da tua casa. Aleluia. Qual é o primeiro culto que você dá na sua casa, irmão? É sentar na mesa com seus... Há quanto tempo você não faz isso? Vem almoçar. Espera aí. Na última vez que eu fiz isso, quase que eu quebrei a tela, irmão. Espera aí. Vem jantar. Espera aí. Vamos assistir um filme? Você está assistindo um filme, irmão? Você está preocupado com o que está tocando no seu celular? Aonde começa o nosso testemunho? Você está muito preocupado com logística de igreja. Não, irmão. A verdadeira igreja somos nós no dia a dia. Quando somos provados, como somos testados. Quando Deus pede para você dar mais. Eu disse para a pastora Viviane, a gente foi no culto com o pastor Júnior e com o pastor Aloysio, e a irmã falou assim, Deus está mandando você dar mais. Aí todo mundo fala assim, não, ele tem que jejuar mais, ele tem que orar mais, ele tem que buscar mais. O Senhor falou assim, está na hora de você investir mais na minha obra. Quanto mais eu te der, mais você vai investir. O Senhor falou para nós, pastor Douglas, que ia dar um grande crescimento financeiro, que não era para estender os muros, e sim a mesa. Eu falei para a pastora Viviane, a gente está sentindo, irmão, você começa a sentir. A gente está sentindo um grande crescimento na igreja e na empresa. E o que eu e você vai fazer quando Deus der o crescimento? Porque quando você está passando necessidade, é muito fácil você falar assim, ai, se Deus me der um carro, eu vou levar os irmãos para a igreja, irmão. Deixa Deus te dar um carro e ver se você vai fazer isso mesmo. Deixa Deus te dar o dinheiro. Ah, irmão. Cadê aqueles que ainda faziam a obra, pastor Douglas? Que não tinha gasolina para ir no carro. Quantas vezes eu saí com a pastora Viviane para ministrar e nós punha a mão no tanque. Senhor, não tem gasolina nem para ir, quanto mais para voltar. Meu Deus. Cadê esse povo, irmão? Que acredita que Pedro andou sobre as águas, mas os 11 podiam ter andado. Ou você vai ficar contando o testemunho e a hora que chegar a hora de você contar o testemunho, você vai guardar para si. Pastor, o senhor está pegando pesado. Não, irmão. Tira esse escorpião do bolso, irmão. Está juntando tesouro na terra para quê? Posso te falar uma coisa? Se você não acordar amanhã, tudo que você tem é de quem? Vai ficar para quem? Rafa, vai ficar para quem seu carro? Vai ficar para quem o dinheiro que está no banco? Vai ficar para quem, irmão? Ah, não, vai ficar para o meu marido. Tá bom, ficou para o seu marido. Seu marido fechou os olhos. Vai ficar para quem? Vai ficar para quem, pastor? Você vai entrar com isso aí no reino do céu? Nu eu vim e nu eu voltarei. A gente está muito apegado às coisas e não está apegado no mais importante, que é amar o próximo. Irmão, eu tenho 7 anos, né? 7, eu vou falar errado, a Viviane vai falar que eu errei. Ó, ele vai sofrer comigo hoje. Olha lá, você já está segurando o rosto. Tem 7 anos, né, amor, que eu parei com as drogas. Mas eu olho um mendigo na rua e eu falo, podia ser eu. Era eu. Às vezes você está próspero, às vezes você tem uma casa abençoada, aí o irmão começa a passar com problema conjugal. Eu falei que ele ia passar. Por que você não vai lá e falar do seu testemunho para ele, motivar ele? Aí você liga para o pastor Douglas e fala, fulano de tal, caiu de novo, olha lá, e aí, o que a gente vai fazer?
Por que você não liga para ele? Ó, o irmão caiu, vamos levantar um propósito de oração pela vida do irmão. Ô pastor Douglas, a gente tem tanto testemunho, vamos lá estender a mão? Que evangelho é esse? Mas o importante é meu bolso estar cheio de dinheiro, eu com 10 casas, 15 carros, e os outros? Tô nem aí. Qual é o verdadeiro Deus que nós temos servido? Jesus. Você vai aí, irmão, você abre aí, ó. Quantas mensagens tem? 7 maneiras de você ficar rico. 7 maneiras. Eu achei muito interessante quando o Douglas disse isso uma vez. A gente tem 7 campanhas das 7 unções, de bênção. Por que não faz 7 campanhas do arrependimento? 12 dias de oração de arrependimento, pedindo perdão pelos nossos pecados e pela nossa falha. Ou você é melhor que alguém? Eu digo no culto e digo todas as santas ceias e vou dizer até o dia que eu morrer. Eu não me acho digno de pregar a palavra, mas Deus me escolheu, Deus me cura, Deus limpa dos meus pecados e das minhas falhas. Ele decidiu morar em mim mesmo eu não achando digno. A Viviane gravou o testemunho aqui em cima essa semana, e o Rafa falou uma coisa muito interessante. Eu falei para a Viviane ontem quase chorando. Vocês passaram por tudo, mas nunca deixaram de dar a glória dele. Aleluia. Se eu estou de pé, foi ele. Se ele me deu uma empresa, foi ele. Se eu sou pastor presidente dessa obra, é ele. Se ele me deu filhos e uma família, é ele. Se ele tem cuidado da minha casa, é ele. Se ele tem abrido uma nova fase nas nossas vidas, é ele. Eu não vou deixar de agradecer a ele. E eu não vou deixar de... Ai, irmã. Me diz aonde está o teu coração, para que Deus vai mudar a sua situação financeira, para que Deus vai mudar o seu casamento, para que Deus vai mudar essa doença que você está passando. É para quê? Ou depois que ele te der, não, eu me esforcei. Ai, irmã. Um cheirador de cocaína, pastor presidente de um ministério, um cheirador de cocaína, pastor Douglas, que tomava banho com 11 anos de idade na Praça da Sé e olhava para um salgado, hoje é um empresário, com uma empresa extraordinária. A gente ficou rindo na hora que a gente estava rindo, ouvindo o testemunho também, na hora que o Rafa falou assim, não, hoje está tranquilo, né, tá tudo pago, aluguel, meu, sabe de nada, irmão. Eu que não me rasgue, pastor Douglas, eu que não ouço a voz dele, eu que não entrego o que ele está me pedindo, irmão. Não é ele que não nos abençoa, é nós que perdemos aquilo que ele tem nos abençoado, mal administrando em todas as áreas. Em todas as áreas, irmão. Aqui eu estou trazendo mais para o lado do dinheiro, mas eu te pergunto, quem mais foi provado, segundo é o que eu li agora? Quem mais foi provado? Pedro ou Judas? Quem mais foi tentado, pastor? Porque a palavra de Deus diz que um dia antes da crucificação, o que ele fala? Ei, Pedro, Satanás pediu a tua alma, pediu para você andar com a sua vida, e eu não permiti, porque eu tenho um propósito, você é a pedra. E sobre você eu vou edificar um evangelho, um cristianismo, a palavra de Deus. Quem é eu e você na intimidade com Deus? Quem é eu e você fora dessas 4 paredes, irmão? Na época da pandemia, ou quando a gente vê alguém comentar, irmão, eu estou falando de mim e da pastora Viviane, tá? Eu não sei você. Quando eu ouço alguém comentar assim, Rafa, fulano está falindo, eu falo, meu Deus, tem misericórdia. Entra com providência igual um dia o Senhor entrou na minha vida. Eu não vou gloriar a derrota do meu irmão. Ah, pastor, o senhor é louco, o senhor tem vontade de reativar aqui atrás, para trazer a igreja de sábado aqui, que não pode levar o pessoal para... Tem, irmão, tem muita vontade de reativar o que está aqui atrás, para trazer outras igrejas, para a gente fazer a verdadeira obra. Já pensou se os 12 apóstolos, quando começaram a fundar a igreja, cada um andasse para um lado? Eles andaram juntos, lado a lado. Ai, irmã.
Quem dera eu e você entendesse o verdadeiro propósito de nós sermos esse adorador que Ele quer que nós sejamos. Sabe qual que é a maior marca do arrependimento? Quando Deus te fala e aquilo dói na sua alma. Sabe o que era mais engraçado na época da minha loucura e vendo a Viviane? Eu ri muito com a Viviane, que ela errou todas as datas. Eu chapo nela, irmão. Eu estou perante, pastor Douglas, alguém que vai pisar em lugar que eu nunca vou pisar. Por que você fala isso, pastor? Porque eu sei o alto preço que ela pagou para estar onde ela está hoje. E ela vai voar, irmão. Eu falei para ela, se prepara para a hora que a gente mandar mais de 1.000 visualizações, mais de 10.000 visualizações em tudo aquilo que você fizer. Deus precisa apressar a obra dele sobre a vida da minha pastora, da minha maior autoridade constituída por Deus. Não é porque eu sou o presidente que ela é a vice, que ela não é a minha maior autoridade. Sabe quem foi a minha maior inspiração, pastor Douglas, muitas vezes para não desistir? Ela. Quando eu quis abrir mão, e eu chegava alucinado dentro de casa, pastor, e ela falava, vai tomar um banho. Eu fiz uma comida para você. O amor transformou o improvável. E a gente não tem, irmão, a gente não tem mais esse amor. A gente começa a olhar para as situações dos nossos irmãos frios. E o maior segredo do Evangelho é o amor. O que ele declarou naquela cruz, irmão? Eu decidi morrer por eles e eu vou morrer, ponto final. Ei, Pedro, não me atrapalha no meu propósito não, que eu vou morrer naquela cruz. Ele podia ter gritado naquela cruz o seu último fôlego de vida, eu não quero morrer para esse povo, dá outro jeito, pai. Me mostra, irmão, a hora que foi que o presidiário que estava do lado de Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas. Ele só defendeu o Cristo. E uma petição ele faz. Ainda hoje tu estarás comigo, construindo o paraíso. Olha a diferença, irmão. A gente está muito apegado a como tem que ser, a como vai acontecer. Irmão, deixa Deus fazer na sua vida. Não ora para o cenário. Todo mundo que o cenário era improvável, viveram algo extraordinário na mão de Deus. Mulher, o que você tem em casa? Não, eu não tenho nada. Não, pera aí, lembrei. Eu tenho só uma botija de azeite. Então eu vou lançar uma palavra sobre a tua vida. O que nós temos feito com a palavra? Se o carro quebra, você reclama? Se o trabalho não está bom, você reclama? Se teu filho não está bem, você reclama? Se a casa que Deus tem te dado não está boa, você reclama? O que nós temos feito, irmão? Não é porque você foi criado num cenário ruim que você não possa mudar as suas atitudes através do Espírito Santo de Deus. Quem te move, irmão? Quem te movimenta? Quem te eleva? Quem cuida de você? Quem cuida da tua casa? Irmão, 2025 era um ano que todo mundo começou declarando que ia ser improvável. Eu e a minha casa estamos debaixo da palavra, pastor. Não faltará pão e água. Às vezes o cenário vem contar, irmão, e o que você tem feito para o cenário? Você tem dado ibope para o cenário ou a palavra que clama dentro do teu coração? Ainda que esteja morto, ao cheiro das águas. Cadê a água brotando dentro de você, irmão? Se nós somos rio do Espírito Santo, irmão, onde você entrar vai ter vida. E vida em abundante, mesmo que o cenário seja de morte. Como ele entra na cidade? Está morto. Ei, fica tranquilo, eu vou fazer um milagre. Agora, pastor, a nossa obrigação, pastora Luiz, é tirar a pedra. Você tem tirado a pedra? A pedra da dúvida, a pedra da insegurança, a pedra do medo, a pedra do eu não vou conseguir, a pedra do que eu não posso. Irmão, eu estava fazendo uma autoanálise, irmão. Eu só como daquilo que eu falo. A Viviane declara para mim todos os dias: você é lindo, você é um homem de Deus. Mas sabe o que minha alma grita muitas vezes?
Tá maluca? Eu sou um pecador, eu sou um... Não é isso que eu estou querendo falar, irmão. Se arrepender do seu pecado é todos os dias. Porque há uma palavra de misericórdia sobre as nossas vidas. Sobre Ele. Mas está na hora de você reconhecer quem que você é em Deus. Você não é um fracassado. Qual que era a probabilidade, irmão, de Davi matar Golias? Nem experiência de soldado ele tinha. Qual era a probabilidade, irmão? Qual era a probabilidade dele vencer? Qual era a probabilidade de... Meu Deus do céu. José ou Josué? José, né? José que é o príncipe do Egito, né? Eu tô no filme já, tá? Tô atualizando. Qual era a probabilidade dele se tornar rei? Você já parou para pensar? Ele foi rei no Egito. Um judeu, né? Administrando o Egito. Irmão. Quem pecou mais, Davi ou Saul? Mas qual que era a diferença? Qual era a diferença? Mais do que se... Será que se Saul tivesse se arrependido mesmo? Você vê que não tinha arrependimento, que o profeta ora e Deus fala, ele não vai pedir perdão, ele está se achando o cara, só porque eu dei vitória e ele não entendeu. Irmão, olha a diferença de um coração adorador. Olha a diferença de um coração adorador. A palavra de Deus diz que pega... Ai, meu Deus do céu, eu tô sem os nomes hoje, irmão. O da lepra, Naamã. Ele pega Naamã. O improvável. Jesus. Deus diz, a palavra diz e está escrito, Deus deu vitória para ele. E uma menina com testemunho de crente, de cristã, toca o coração de um improvável para viver algo extraordinário na sua vida. Ele pega, a pastora Vianney, alguém na posição. Olha. Irmão. Ele pega alguém na posição e toca o improvável. E a palavra diz, e Deus deu vitória para Naamã, para que ele tivesse um encontro real. Irmão, ele leva as pedras de Israel e faz um altar de adoração. Que a primeira hora que ele se levantasse, ele ia adorar. Irmão, a tradução minha, tá? Não tá nas escrituras. Ele está cheio de fé. Só que o mais interessante, irmão, ele tinha amigos, pastor Júnior. Porque quando ele recebe a promessa, pastor Evênio, o que era para ele fazer, ele duvida. Esse cara tá maluco, tanto rio para eu. Mas os amigos falaram, nós já estamos aqui, vamos lá. Nós já estamos aqui, não desiste, não para, não abre mão. Eu estou falando para você nessa manhã, não desista. Aleluia. Venha como você está. O que eu estou falando para você? Mesmo você não querendo vir, venha. Eu pequei, venha. Venha como você está, que na presença você não permanece. Aleluia. Irmão. Vamos, já estamos aqui, mergulha. O que é mergulhar, meu Senhor, nesse rio? Amigos, irmão. Agora, se seu amigo está falando, o que você está indo fazer mais essa manhã naquela igreja, irmão? Sai fora, curva de rio. Presta atenção no que eu vou te falar. Você vai pedir um conselho de um casamento de alguém que está com um casamento pior que o seu, irmão? Vigia. Vigia. Você vai pedir conselho para um pastor que está pior que você, irmão? Vigia. Vigia. Você ouve e vigia. Meu Senhor, mergulha aí. Mergulhou e viu a glória. Aleluia. Eu ia ler o texto, eu não vou nem ler. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Essa manhã eu te motivei você a ofertar, irmão. Se Deus mandou você transferir 10, transfere, irmão. Se Deus mandou você transferir R$1, transfere. Essa é a palavra para você essa manhã.
Me diz aonde está o teu coração, que eu te digo quem era o seu Senhor. Para de dar desculpa para Deus. Ele te escolheu do jeito que você é. Porque Ele pega as coisas loucas e transforma nas que são. Eu queria que nessa... Cadê o Júnior? O Júnior fugiu. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça aí, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai, nessa manhã eu peço a Ti uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Papai, nos ensina cada vez mais a ouvir a Tua voz. Papai, o Senhor nos deu o governo, o Senhor nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpião. O Senhor nos deu poder para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. O Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que move, o Senhor é um Deus que transforma as nossas vidas. Papai, eu não sei se é o dinheiro, eu não sei se é não acreditar mais, se é a nossa arrogância, o que tem nos tirado da Tua presença, mas nos traz de volta para o caminho. Senhor, semelhantemente eu já peço pela vida do pastor Douglas. Usa ele nessa manhã, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Prepara a terra chamada coração agora e fala com cada um. Tudo aquilo que você tem semeado nessa casa, eu peço uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. 100 por 1 sobre a sua vida. Eu tomei posse da palavra que o pastor Júnior disse, que aquele final de semana ia ser próspero, e o meu final de semana viu o milagre. Eu profetizo que este mês vai ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, que aonde você pisar as plantas dos seus pés, o Senhor vai te abençoar abundantemente. É o que eu oro e peço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem consagrar a sua oferta. Pastor Douglas, tome o seu lugar aqui na casa. Paz, meu pastor. Fica à vontade, a casa é sua. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Para tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero aqui, antes de pregar a palavra de Deus, eu estava vendo aqui o pastor Ricardo e me veio à memória, há muitos anos atrás, eu fazia um programa na rádio e o pastor Ricardo, ele ouvia esse programa e eu fazia um culto à tarde e o pastor Ricardo foi lá à tarde, vendia uns negocinhos, umas florzinhas, né, pastor Ricardo? Há muitos anos atrás. E você vê, né, irmãos, como Deus é maravilhoso, né? Deus tem... A gente não vamos falar sobre vida financeira, não. O mais importante é ele estar bem, estar com a família, estar restaurado. O resto é consequência, irmão, da obediência. A obediência faz a gente vivenciar momentos em Deus que nem a gente mesmo, a gente fala, meu Deus, o que eu estou vivendo agora é milagre. Mas o que levou a gente a viver milagre? A obediência. Porque o prazer de Deus está na obediência. Ele disse, melhor obedecer do que? Às vezes tem pessoas dando tudo, mas não é obediente. Aí não tem o resultado que quer. Porque o que Deus quer não é, às vezes, né? A gente fala, a finança. E diz assim, Jesus está diante do templo, com os discípulos, está observando as pessoas colocando as suas ofertas no gasofilaço, que era ali para a restauração do templo. Estão dando o que sobra, mas para vocês o que eles estão dando é muito, mas eles não estão sendo fiéis. Eles poderiam estar dando muito mais. Está vendo aquela pobre viúva? Deu tudo o que tinha. Deus, ele quer o nosso melhor, amém, irmãos? Aleluia. O nosso melhor em tudo. E se você quer viver o melhor de Deus, aprenda. Dê o seu melhor, tá bom? Mas vamos lá. A gente recebeu um convite algumas semanas antes, né? Eu falei para a pastora Viviane, pastora, eu estou fazendo uma campanha na igreja, a gente está lá, escola dominical na nossa igreja, tem escola dominical de domingo de manhã. E o Espírito Santo colocou no meu coração fazer 13 dias de oração
com a igreja. Então a gente chegava lá às 8, ia até das 9 e a escola dominical acabava às 11. Eu não conseguia vir porque era eu que estava na direção da campanha. Falei, ó, não vai dar para mim vir. Aí a campanha acabou, eu falei, ó, pastor, eu tô disponível. Então vamos ver, pastor, pregar a palavra de Deus. Então, eles estão lá, na escola dominical, nós estamos aqui para servir os irmãos, tá? E eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra, como não me deixa à vontade, nem falou nem o horário, irmãos. Tá vendo como é que é? Mas eu vou ser rápido. E eu estou com uma palavra no meu coração, que eu estava estudando essa semana. Essa semana eu estou estudando uma palavra e essa palavra estava ardendo no meu coração para ministrar para os irmãos. E eu quero aqui, junto com os irmãos, meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo 20. E mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Ricardo, a pastora Viviane e os irmãos em Cristo pela oportunidade. Agradecer ao Senhor, porque se não fosse Ele, a gente não estaria aqui. Então, já lembrando, pastor não veio sozinho em lugar nenhum, tá, irmãos? Mas como aqui a gente está na igreja de irmãos e o meu povo está lá, servindo a Deus lá, e, eu falei assim, ó, deixa eles lá e eu venho aqui porque aqui a gente está entre amigos. Mas eu sempre saio com meu filho, ou com a minha filha, ou com o obreiro, ou com a minha esposa, Quando não, a esposa sempre fica lá na casa, dirigindo o trabalho, a gente vem aqui, servir a Deus. Vamos lá. Números capítulo 21, verso 14. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, tá, irmãos? Hoje. Números capítulo 20, verso 14. Hoje nós vamos rodar ela um pouquinho aí. Diz assim o texto. Eu vou ler só alguns textos, tá? Do capítulo 20. Vou ler o 14, vou ler o 18, o 20 e o 21, tá? Aí depois que eu fazer aqui a introdução, a gente vai para lá para o 21, tá? Aí nós vamos dar uma rodadinha nela aí hoje. Diz assim, depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensagem ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. 18. Porém Edom lhes disse, não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. 20. Porém ele disse, não passarás, e saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Amém? Irmãos, vamos lá. Nós estamos diante de um texto que vai nos falar a respeito da jornada do povo do deserto para Canaã. Amém? Essa é a jornada do deserto para os termos das terras prometidas, que é Canaã. A Bíblia diz que Deus coloca agora no coração de Moisés para que ele vá adiante para os termos da terra prometida. E nessa caminhada, a Bíblia diz que ele vai parar de frente de Edom. Ele vai parar de frente dos edomitas. E os edomitas são parentes de Israel. Os edomitas são primos. Eles são descendentes de Esaú. Moisés, então, com a boa vontade, ele pede passagem para passar nos termos de Edom. Para chegar na terra prometida, ou nos termos das terras prometidas. Ele pede passagem. Ele manda um mensageiro pedindo para que Edom, os seus primos, deixassem eles passar pelos termos de Edom. E Moisés diz assim, ó, se a gente ferir qualquer plantação, a gente paga. Se a gente comer qualquer coisa, a gente paga. A única coisa que a gente quer é que vocês nos dê paz. Perceba, quando a mensagem ou o mensageiro chega até o rei de Edom, a primeira atitude dos edomitas é dizer, aqui vocês não passam. Aqui
Aqui vocês não vão passar. Mas Moisés disse assim para eles: olha, vocês sabem o que aconteceu conosco. Vocês sabem que a gente estava preso lá no Egito. Vocês sabem o que a gente passou lá atrás. Vocês, como parentes, sabem o que nos sobreveio lá atrás. Anos de escravidão, de sofrimento, de angústia, até que o nosso Senhor nos tirou de lá. Nós pedimos a você para que vocês estendam a mão para que a gente possa passar, para chegar até Canaã, a terra que o nosso Senhor nos prometeu. E quando eu li essa palavra, irmãos, me veio algo no meu coração. Dentro desse contexto, a Bíblia nos revela, à luz desse contexto, que as pessoas que a gente espera estender as mãos são aquelas que vão apunhalar a gente pelas costas. Perceba que quando Moisés manda mensageiro, a intenção é: eles vão nos deixar passar. São parentes. Sabe do que aconteceu, sabe do sofrimento que a gente passou. Certamente eles vão estender as mãos e vão se compadecer e vão nos ajudar. Mas sabe que Moisés ouve? Se vocês passar por aqui, nós vamos levantar um exército para ferir vocês com a espada. Percebe, irmãos, que às vezes na jornada, na caminhada até a terra prometida, a gente vai passar por muitas frustrações, e é necessário passar por frustrações para moldar o nosso caráter. Perceba que quando a gente se depara com essa situação, quando Moisés se depara com essa situação, é a mesma coisa conosco. A gente pede auxílio para um mais chegado, para um parente, para aquele que conhece a nossa história, que conhece o que nós passamos. E o que a gente espera é uma mão estendida, é um auxílio, é uma ajuda. E o que a gente recebe? Não. Uma punhalada pelas costas. Perceba que, naquele momento, para Moisés e para o povo, foi um momento de surpresa, pastor Ricardo. Porque eles não esperavam ouvir isso. E quantas são as vezes que nós nos surpreendemos com pessoas que nós achamos que iriam nos estender as mãos, mas o que eles fizeram? Tiraram as mãos e deixaram a gente sofrer, mesmo sabendo o que nós passamos lá atrás. E tudo isso para que o nosso caráter venha a ser forjado pelo Cristo ressurreto. Perceba, quando eles mandam mensageiro, no capítulo 20, verso 14, até o verso 20, do verso 20 aqui, 20 e 20. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muitas gente e com a mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel desviou. Percebe, irmãos? E aqui, quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo. Israel decide não lutar. Moisés decide não pelejar. Moisés decide não enfrentar. Moisés pega um desvio. Moisés pega um desvio e decide ir por um outro caminho mais longo. Ele evita a guerra. E quantas são as vezes que eu e você tomamos essa atitude? De desviar o caminho para não enfrentar as guerras. Quantas são as vezes que a gente se depara com a dificuldade, com a situação complicada, como no caso aqui de Israel, e a gente decide desviar os termos, desviar o caminho. Perceba, nesse caminho que foi desviado, houve mais sofrimento, houve mais dor, houve mais angústia, houve mais peso, porque nessa trajetória morre Arão. A Bíblia diz que depois da morte de Arão, no capítulo 21, vamos para o capítulo 21,
ouvindo os cananeus, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles e suas cidades, e o nome daquele lugar chamou-se Ormã. Amém? Perceba, depois da morte de Arão, eles estão caminhando nos termos dos cananeus. Quando os cananeus, presta atenção, quando os cananeus descobriram que vinha Israel passando pelos seus termos, a primeira coisa que os cananeus fizeram, levantou um exército, pastor Ricardo, e foi pelejar contra Israel. E levou alguns prisioneiros. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a falar comigo. Por que os cananeus se levantaram contra o povo de Israel? Um povo pacífico, um povo que abaixa a guarda. Perceba, a Bíblia vai dizer, querido, que os cananeus, possivelmente sabendo da atitude de Israel com os edomitas, disseram: ei, aqui não vai passar não. Aqui não vai passar não. Ou seja, sabendo que os israelitas desviaram o caminho para não pelejar, eles disseram: aqui vocês não vão passar não. E quando eu lia isso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, para ministrar a igreja, que nessa caminhada para Canaã, você tem que parar de abaixar a cabeça, filho. Você tem que parar de dizer amém para tudo. Percebe? Que a gente às vezes é da pacificação e às vezes, irmãos, a gente tem que encarar a guerra de frente. Porque as pessoas vão nos tratar da forma que elas acham que devem nos tratar. Fulano é assim, ele aguenta, ele suporta. Querido, ei, peraí. Os israelitas decidiram não guerrear contra os edomitas, porque eram primos, parentes próximos, estavam dispostos a abrir mão, pegaram outro caminho mais longo, perderam Arão. Mas agora os cananeus se acharam no direito de se levantar, porque achou que Israel não se levantaria para pelejar. E quando eu li essa palavra, o Espírito Santo começou a falar no meu coração: você precisa estar disposto a guerrear, a encarar a guerra. Para de abaixar a cabeça, irmão, dizer amém para tudo. Para das pessoas se tratar, ou seja, tratar você como um gato de sapato. Sabe qual é o nosso problema? É dizer amém para tudo. É não querer pelejar, não estar disposto a guerrear. É não estar disposto a encarar a guerra de frente. E quando a gente não está disposto a encarar a guerra de frente, a gente só vai ter perca, irmãos. Para de bater continência, querido. O tempo de bater continência acabou. Chegou a hora de você trilhar até a terra prometida. Oh, Espírito Santo. A gente tem essa mania, irmãos, de se menosprezar. O pior inimigo seu é você mesmo. Que você não se valoriza. Você não se dá o devido valor. Você precisa olhar para você e dizer: eu sou alguém que Deus escolheu entre as malhadas. Eu sou diferente. Sobe em mim a marca da promessa. Eu não vou recuar. Deus falou para mim que eu vou chegar em Canaã. Quem tiver no meu caminho, eu vou atropelar. Não para, porque se parar eu vou passar por cima. Pastor do céu. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, a gente deixa as pessoas ditarem as regras da nossa vida.
A gente baseia as nossas escolhas nas escolhas de outros. A gente deixa as pessoas decidir por nós. A gente tem essa mania de dar a rédea da nossa vida a outras pessoas, porque admiramos, porque batemos continência. Peraí, irmãos. Respeito é uma coisa, mas submissão ao extremo é outra. O que aconteceu aqui com Moisés? Possivelmente os cananeus ouviram o que aconteceu lá em Edom. Ele disse, esse povo aí, ele é numeroso, mas eles são covardes. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de... Se você não está disposto a guerrear, meu irmão, eu sinto muito, o céu não é o teu lugar. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, é com guerra, é com luta. Não tem como, irmãos, a gente tomar posse da terra prometida se a gente não estiver disposto a guerrear. Como eu disse para vocês, a gente às vezes se torna capaz de outras pessoas porque a gente decide se tornar capaz. A gente dá a rédea das nossas vidas, pastor Ricardo, a outras pessoas para decidirem por nós. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém bacana? Você está se relacionando e alguém diz assim, ó, fulano não é para você não. Opa, peraí. Você entra dentro de uma empresa, você está crescendo ali, e de repente alguém diz assim, esse lugar não presta, esse lugar é assim, sai de lá, não sei o quê. E você decide sair de alguns lugares, às vezes lugares que Deus te colocou para ser honrado. Porque você nem sempre vai sentar na cadeira de honra. Você vai chegar no sapatinho, meu irmão, começar de baixo. Ei, é de baixo. Aí a gente decide, pastor Ricardo, sair do lugar onde a gente está, por causa do momento, por causa da situação. Ou seja, você tem que estar disposto, irmãos, a tomar a rédea das suas vidas e dizer, aqui não. Os cananeus disseram, é covardes. Aqui não vai nem passar... Apontando nossos termos, os cananeus se levantaram. Os cananeus vieram de surpresa. Os ataques dos cananeus vieram de surpresa. Porque eles não estavam esperando. Perceba que algumas pessoas são pegos de surpresa em algumas situações, porque elas não estão entendendo que ela deixou algumas coisas acontecerem. Quer ver um exemplo? Tem amigos e parentes que quer controlar a tua vida, quer controlar o teu casamento, quer controlar o teu ministério, quer controlar até onde você gasta o seu próprio dinheiro. Se você, irmão, a gente tem que tomar a rédea da nossa vida. A gente tem que parar de ter essa dependência emocional. Sabe o que é isso, irmãos? É dependência emocional. Perceba que quando os cananeus viram Israel passar na ponta, eles pelejaram. Foram até encontro dos israelitas. Perceba, Israel da outra vez desviou. Dessa vez ele é pego de surpresa. Os cananeus vêm, ferem Israel e levam alguns cativos. Qual foi a primeira coisa que Moisés fez? Quando aquela situação sobreveio sobre eles, de perca, de sofrimento, porque o sofrimento nos molda. Irmão, não menospreze o sofrimento, não. O sofrimento molda caráter. O sofrimento vai forjar você e vai tornar você alguém diferente. Aleluia! Percebe, irmão? Só quem teve necessidade de alguma coisa sabe dar valor àquilo que está na mesa. Quer ver um exemplo dos nossos filhos? Os nossos filhos, se não tiver um tipo de mistura, não comem na mesa. Eu falei para minha esposa, que negócio é esse? Os nossos filhos, às vezes, irmão, é frango, não como frango, é carne moída, não come carne. Meu irmão, a gente comia tomate, a gente comia um ovo era mistura, comia carcaça de frango, pescoço de frango, pé de frango. Essas pessoas não sabem o que é valorizar o que está na mesa, meu irmão. Às vezes sobra comida e joga no lixo. Mas quem passou por sofrimento sabe dar valor a cada coisa. A mínima coisa sabe dar valor, irmão. O sofrimento nos molda. O sofrimento nos prepara para aquilo que Deus tem para nós. Só quem foi forjado no sofrimento sabe dar valor a cada detalhe daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. Perceba que quando Moisés se depara com aquela situação, pastor Ricardo, ele vai orar.
Ele vai buscar Yeshua. Ele vai dizer: Senhor, eu não aceito isso não. Alavai ouí derrácia. Eu não aceito isso, eu não aceito. E eu, Senhor, se o Senhor me der a graça, eu não vou ficar calado dessa vez, eu não vou recuar dessa vez. Se o Senhor for comigo, eu vou contra eles. Eu vou guerrear contra os cananeus e eu vou acabar com tudo, eu vou tomar as suas cidades, eu vou destruir tudo para a glória do teu nome. Percebe, irmãos? Você não pede para entrar numa guerra, mas quando a guerra bater na tua porta, não recua, não retroceda, não volte para trás. Você não pediu para entrar na guerra, você não bateu e não correu atrás da guerra, ela veio até você. Moisés se prostra, está aí no texto, capítulo 21. Moisés se prostra, Moisés ora. Irmãos, a terra dos cananeus não era a terra prometida. A terra prometida era Canaã, estava do outro lado do Jordão. Amém? Pegou aí? A terra prometida era do outro lado do Jordão. A terra dos cananeus estava desse lado de cá. A terra era do outro lado. Mas já aqui, o Senhor começou a ensinar Israel de que formas eles iriam ganhar a terra lá na frente. Ô, você está achando que vai ser fácil, irmão? Melzinho na chupeta? Você vai só sentar na cadeirinha de balanço e deixar as bênçãos cair? Tem que ter guerra, filho. Sabe o que Deus está ensinando a Moisés? Moisés, você não vai tomar posse daquilo que eu tenho para você do outro lado se você não aprender a guerrear. Se você não aprender a lutar, a tomar posse daquilo que eu te dei, ele vai orar. Moisés vai orar, Moisés ora ao Senhor. Ele disse: o Senhor me dá. Ó, irmão. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se totalmente entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Perceba. E disse: Senhor, faça um voto com o Senhor. Chega de poupar. Chega de bater continência para inimigo. Chega. Se o Senhor me entregar ele nas nossas mãos, eu prometo para o Senhor, não vou deixar uma cidade de pé. Eu não busquei luta, eu não busquei guerra com eles. Nós estávamos aqui trilhando o nosso caminho na sossego. Eles vieram. Se o Senhor nos der, a Bíblia diz que o Senhor entregou os cananeus nas mãos dos israelitas de Moisés. E eles cumpriram o voto à risca. Percebe, irmãos? Era um povo pacífico. Mas tem coisa que nós só vamos conquistar através das guerras, irmão. Não tem jeito. E agora a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra toda a potestade. Perceba que tem guerra que você tem que despertar, irmãos. A Bíblia diz que Israel se levantou, foi até os cananeus. Perceba que os cananeus estão contando vitória. Esse aí. Tem gente que está olhando para vocês assim: esse aí, aquela ali, aquele lá, já se deu por vitorioso. Mas sabe o que o Senhor está dizendo essa noite? Se levanta. Não aceita o que está acontecendo, se levanta. Ei, as pessoas vão saber que quem te chamou foi eu, quem te escolheu foi eu, quem te separou foi eu. Quando os cananeus menos esperam, Israel está pelejando contra eles, destruindo as suas terras, destruindo as suas cidades, só para que eles aprendam. Quem entrou nessa guerra foi eles. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Quem mexe com crente, ou se converte, ou muda, ou morre. Irmão, a gente pede para não entrar numa guerra espiritual. Mas tem uma coisa, quando a gente entra, aqueles que se levantam contra nós, ou se converte, ou muda, ou morre. Por quê? Porque Deus é o nosso escudo. Ele é a nossa fortaleza. Aqueles que se levantam contra nós, certamente vai beijar a lona, porque nós estamos debaixo de uma promessa e ninguém pode parar aquilo que Deus tem na nossa vida.
Perceba, capítulo 21, verso de número 21. Após eles destruírem as cidades dos cananeus, primeiro, ele vai aos primos edomitas, os primos edomitas se levantam, dizem não vão passar. Moisés decide ser pacífico, se desvia, pega um caminho mais longo. Deus está dizendo assim, não era isso que eu queria de você não, viu? Você está se desviando da guerra. Isso vai te causar um dano. Quantas são as vezes que Deus está mandando a gente ir para a guerra e a gente está se desviando? Entra na guerra espiritual. O pastor Ricardo falou aqui, que ficou muitos anos, né, escravizado, mas a pastora Viviane estava na guerra espiritual, não desistiu. Comprou a guerra. Porque sabe, irmãos, que a aliança que ela fez com Deus e com Ele diante do altar, Deus é poderoso para fazer o infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus libertou, comprou a guerra. A gente tem que comprar a guerra, irmãos. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer lutar. Aí vai demorar muito. A gente quer tudo pronto. Essa geração de, né, passa ali no corpo, quer um hambúrguer, não é assim não, meu irmão. Tem que, aprende a passar pelos processos. Lavar o arroz, né, cortar lá o alho. É os processos, irmão. Ir para a cozinha, esperar no fogo. Tudo que tem esse processo é mais gostoso, é mais saboroso. Perceba. A Bíblia diz que eles se desviaram, deixaram de guerrear. Aí Deus falou para eles assim, vou ensinar vocês. Não adianta. Pacificação, algumas horas é boa, outras horas a gente precisa guerrear. Os cananeus veio, pelejou, tomou alguns israelitas. Aí Deus levantou de novo Israel. E eles foram destruir a cidade dos cananitas. Capítulo 21, verso 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo... Deixa-nos passar, tá? 21, verso 23. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jazá e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou sua terra e possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Verso 26. Porque Esbom era a cidade de Seom e tinha tomado a sua mão toda a sua terra de Arnon. Verso 32. Depois mandou Moisés espias a Jazer e tomaram as suas aldeias e daquela possessão lançaram os amorreus que eram ali. Então vieram e subiram os caminhos de Bazá e Og, rei de Bazá, saiu contra eles. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não tema, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-eis como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Ponto. Vamos lá. Eles pelejaram contra os cananeus, feriram os cananeus, destruíram a cidade dos cananeus. Agora Israel vai para o caminho do rei, né? O rei Seom. Quando ele chega nos termos do rei Seom, presta atenção, irmãos. Vamos lá. Ó. A primeira vez, Moisés pede para o primo, Edom, deixa eu passar. Ele disse, não. Veio contra eles, Moisés se desviou. Amém? Na segunda vez, Moisés nem mandou mensageiros. Os cananeus vieram de surpresa e pá, ferido Israel. Perceba. Dessa vez, Israel está caminhando para a terra de Canaã. É o processo. Está caminhando. Ele chega nos termos do rei Seom. O que Moisés faz? Pega um mensageiro, fala assim, ó, vai lá até lá o rei Seom e diga para ele assim que a gente precisa passar pelos seus termos. Se a gente quebrar qualquer coisa, se a gente danificar qualquer coisa, se a gente comer qualquer coisa, se a gente beber d'água, a gente vai para... Presta atenção, irmão, não é nada de graça. Não é nada de graça. Moisés não quer favor de ninguém.
Moisés só quer o favor de passar pelos termos. Moisés não quer nada de ninguém. Moisés está disposto a pagar até um valor a mais. Mas ele não está disposto mais agora a tomar desvio. Eita Deus! Ele não está disposto agora a abrir mão daquilo que Deus prometeu para ele. Ou seja, o que está acontecendo agora? Agora Moisés disse, eu não vou abrir mão. Eu vou negociar. Se não tiver negociação, se não tiver jeito, a conversa vai ser outra. Perceba, ele manda mensageiro. O mensageiro vai lá, explica os termos. É um termo de pacificação. O rei iria ser agraciado. Eles só iriam passar, não iriam tomar posse da terra. Era só passagem. Mas sabe o que o rei Sião fez? Porque o rei Sião era um rei muito poderoso. Esse rei havia submetido os moabitas a pagar tributo a eles. Esse rei Sião tomou uma parte dos termos de Moabe. Ele era um rei muito poderoso, o seu exército era poderoso. Perceba, quando o mensageiro vai até Sião, o rei diz assim, ó, eles não vão passar aqui. Não vão passar. Ele se levanta com o seu exército. Ele se levanta com os seus. Só que dessa vez, irmão, Moisés já estava a calê. Moisés sabia que para chegar até o lugar que ele desejava e almejava, que era o lugar da promessa, ele teria que estar disposto a guerrear. E ele dessa vez aprendeu, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão daquilo que Deus prometeu para mim. A Bíblia diz que o rei Sião se levantou para pelejar contra Israel. Israel atropelou o rei Sião como um trator, aleluia, passa sobre as montanhas, não sobrando nada. Pastor, o que Deus está dizendo? Aleluia, as lutas te forjam, as lutas que você está enfrentando está te forjando para tomar posse da promessa. Aleluia. Dessa vez, você não está disposto a abrir mão daquilo que você almeja, daquilo que você quer. Se tiver que jejuar, você vai jejuar. Se tiver de orar, você vai orar. Se tiver de ofertar, você vai ofertar. Mas você não vai abrir mão da promessa de Yeshua. Sabe por quê, meu irmão? Aqui você enfrenta a guerra, mas lá tem um cumprimento da promessa. Se você não estiver disposto a guerrear aqui, não tem como do outro lado você desfrutar da bênção de Deus. Dessa vez, Moisés não está para conversa. Sabe por quê? Eu disse para você que as lutas nos ensinam. As traições nos moldam. A gente começa a aprender a ler pessoas. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Se você olhar e ver que é tudo tenebroso, você aprende a ler as pessoas. Você aprende através das lutas, através das guerras. Você aprende a não abrir mão daquilo que Deus prometeu a você, meu irmão. Você aprende a guerrear por aquilo que você almeja. Perceba que dessa vez ele mandou mensageiro. O mensageiro veio, olha, se levantou lá, começou a levantar fulano, beltrano, começou a chamar cicrano, beltrano. Ele disse, irmão, tem gente que está achando que vai nos derrubar. Tem gente que está achando que vai nos parar. Quando o Sião veio guerrear contra Moisés, passou como um rolo compressor. A Bíblia diz que depois, capítulo 21, verso 33, então vieram-se e subiram ao caminho de Baza, Og, rei de Baza, saiu contra ele, e ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés, não os, porque eu tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Sião. Irmão, perceba que todas as guerras, Moisés não ia para a batalha sem antes consultar a Yeshua, a Deus. Qual que é o nosso erro? A gente entra numa guerra e nem consulta a Deus. Senhor, é para ir? Senhor, é para ficar? Qual que é a próxima decisão a tomar? Perceba que Moisés não fazia nada sem consultar a Deus. Qual é o problema meu e seu nesse tempo presente? A gente faz as coisas e nem consulta a Deus. A gente age pela nossa emoção.
Querido, enganoso é o coração do homem. Enganoso é o nosso coração, a gente age pelas emoções. As suas emoções são frágeis. Você precisa ser guiado pela palavra e pela orientação do Todo-Poderoso. Deus fala com você. Ora lá na tua casa e vem no culto para ver se Deus não fala. Naquilo que você está pedindo. O Espírito Santo, ele não lança a palavra vazia. Toda palavra que sai do altar, ela tem uma direção. A palavra está indo aí em direção à igreja, cada um está pegando a sua parte, está tomando poção. Estou entendendo, Jesus. Olha lá que eu falei, olha. Como é que o pastor sabe? Eu não sei, mas o Espírito Santo que te conhece sabe o que você precisa ouvir para enfrentar o que você está enfrentando. Perceba que Moisés, dessa vez, ele também não vai guerrear contra o rei Og, mas o rei Og decide vir contra Israel. Perceba, Israel não queria guerrear contra o rei Og. Ele que veio pelejar contra Israel. Tem gente que você não está querendo guerra, mas eles estão procurando. Eles estão cutucando. E cutucar onça, cavara curta, meu irmão, é arriscado. Perceba que quando Moisés vai orar, Yeshua disse, Senhor, olha aí, ó. Eu queria passar pelos termos do rei de Sion, mas Og está subindo aí, está vindo com os seus ombros, está achando que olha, Senhor, olha. E aí, o que eu faço? Ele diz, ei, Moisés, está na tua mão, eu vou entregar eles. Da mesma forma que você fez com Og, fará também com eles. Irmão, os cananeus foram, o rei Sion foi, o rei Og também foi. Ou seja, Israel aprendeu a lutar, Israel aprendeu a pelejar, Israel aprendeu a não abrir mão daquilo que ele almeja, das promessas que Deus prometeu a eles. Perceba, o que aconteceu agora? Passou como um trator por cima do rei Og, destruiu suas cidades, destruiu seus termos, destronou o rei dos cananeus, destronou o rei Seom, destronou o rei Og. Tudo por quê? Porque se levantou contra aquele que não era para se levantar. Amém? Irmãos, sabe o que Deus está dizendo para nós? Não se levanta contra aquele que eu levantei. O dano vai ser terrível. Irmão, tem gente que ele pode fazer qualquer coisa, mas ele decide pegar a gente para crucificar. Tem gente que nos escolheu como inimigo, sem a gente nem imaginar. E sabe o que Deus faz? Eu levantei, eu escolhi. Se você se posicionar contra aquele que eu escolhi, eu vou passar como um rolo compressor por cima de você. Você vai perder tudo, irmãos. O rei Seom perdeu, o rei dos cananeus perdeu, o rei Og perdeu tudo por quê? Por causa de não saber abrir mão. Era só, eles não queriam nada, só passar nos termos. Perderam tudo por causa da ignorância. Vamos lá. E aqui, eu vou parar aqui no verso 22, mas eu vou dar só umas pinceladinhas aqui no 22, só para a gente terminar o texto, tá bom? Até que hora vai ir? Não é muito importante, não vai querer ver de novo, não. Vou deixar o povo com um gostinho de quero mais, tá bom? Depois partiram os filhos de Israel, 22, tá? Capítulo 22. E acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberão esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão. E aqui a gente para. Vamos lá. A Bíblia diz que Israel agora atropelou Sion, trucidou o rei Og. Ele está agora atrás dos termos dos Moabitas.
moabitas, que eram parentes de Israel. Perceba, a palavra de Deus diz que os moabitas e os edomitas não eram inimigos de Israel. Não era para Israel guerrear contra, né? A não ser se ele se opusesse. Perceba que quando Moisés e a congregação dos hebreus chegaram aos termos dos moabitas, Moabe está em cima e o povo hebreu está no vale. Quando ele chega, diz o texto aqui, ó, e partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão, de Jericó. Eles já estavam perto da promessa, pastor Ricardo. Qual que era o próximo passo, pastora Viviane? Se acampar aqui, orar a Deus, atravessar o Jordão e chegar em Canaã. Eles estão ali. Já chegou no objetivo. Está perto. Eles não iriam guerrear contra os moabitas. Perceba. Não era esse o sentido. Mas os moabitas entraram numa guerra que não era para existir. Perceba, eu quero aqui fazer aqui uma aplicação para nós. Tem gente que está pilhado, irmão. Anda tão pilhado com a situação que ele vive, que ele começa a deduzir e achar. Ele começa a deduzir e achar, e aquela dedução e aquele pensamento se torna realidade. Um exemplo para você entender. Você nem lembra da pessoa, a pessoa diz, fulano, fala mal de mim. Fulano, não sei o que, não sei o que. Irmão, você nem lembra da pessoa. Você nem sabe se a pessoa está mais gorda, está mais magra, se está mais rica, se está mais pobre, você não liga para ela. Ela não é o seu objetivo, ela não está no teu caminho. Mas a pessoa começa a deduzir que você é contra ela. Perceba, só o fato de Israel estar nos termos dos moabitas fez com que o rei Balaque começasse a medir, a pensar coisas que não estavam acontecendo, a se precipitar por causa dos pensamentos. Eu acho que fulano não gosta de mim. Meu irmão, pelo amor de Deus, fulano falou que não gosta de você? Fulano falou. Não, porque o fulano falou que o fulano não gosta de mim. Não, mas você ouviu da boca do fulano. Você percebe que as pessoas compram guerra com a gente, sem menos a gente saber, nem ter a pessoa como inimiga ou como opositora. Perceba. O que Balaque viu? Capítulo 22, verso 2. E viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Ou seja, ele viu o que aconteceu contra o rei Sion e o rei Og. Ou seja, o rei Balaque pagava tributo pela segurança dos moabitas. Por quê? Porque o rei Sion estava lá na frente e o rei Og um pouquinho para cá. Eles eram os peças de frente. Então, os moabitas pagavam tributos para ter seguro. Mas quando eles olham e vê que o rei Og, que havia conquistado os moabitas e que havia derrubado o rei de Moabe, e que o rei, levantou, possivelmente o povo que ficara, levantou Balaque como rei, porque o outro rei havia caído pelo rei Sion. Agora, ele olha para Sion, destruído. Olha para Og, destruído. Falou, peraí, o próximo somos nós. Irmãos, a Bíblia diz que ele começou a deduzir. Ele olhou e viu o que aconteceu, disse assim, e começou a temer. E sabe que Deus começou a falar comigo? O que eu vou fazer por intermédio da tua vida, por intermédio do ministério que eu confiei a você, vai fazer com que as pessoas fiquem de orelha em pé, por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas eles não entenderam que tudo aquilo que acontecera com Israel, não fora por causa de Israel, fora por causa de Yeshua, por causa de Deus. Perceba, a Bíblia diz que ele teme muito, ele fica apavorado, ele não consegue dormir. E quando eu li essa palavra, sabe o que Deus falou comigo? Você está tirando o sono de algumas pessoas sem mesmo saber,
Tem pessoas que te têm como inimigo, sem você nem saber que eles são seus inimigos. Mas perceba que tudo isso tem um propósito. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, pastor Ricardo? Porque às vezes a gente está do lado de inimigo e a gente não sabe. Meu Deus. Pegou, sim ou não, irmão? Às vezes você está do lado do inimigo e você não sabe. O inimigo precisa se revelar. O que aconteceu aqui com Balaque foi Deus revelando quem é Balaque para Moisés. Porque se Balaque não faz nada, Moisés não saberia que estava diante de um inimigo traiçoeiro. De alguém que manipula, de alguém que age pelas costas. Pegou? Eu estou dentro da pá. O negócio é Bíblia, meu irmão. Eu gosto de Bíblia. Aqui não é negócio de ficar... Aqui a gente gosta de Bíblia. Perceba, quantas são as vezes, pastor Ricardo, que a gente caminha com pessoas, tem pessoas do nosso lado, e nós não sabemos que ela nos tem como inimigo. Que para ela vencer, ela não entende que para ela vencer, ela precisa nos derrubar, e não é assim. Tem pessoas que não entendem, irmãos. Às vezes Deus colocou Moisés, e você é Arã, e você é Ur. Amém? A sua bênção depende da vitória do teu irmão, porque quando o teu irmão vence, você também vence. Quer ver um exemplo? Davi estava quebrado, meu irmão, fugindo de Saul. Entrou dentro de uma caverna, sozinho. Aí vieram ter com ele alguns homens que estavam endividados, homens que não aceitavam o governo de Saul, e começaram a guerrear apoiar Davi nessa jornada. Esses homens foram treinados por Davi, começaram a trilhar o caminho. Esses homens que apoiaram Davi se tornaram homens valentes. A ponto da Bíblia dizer, os homens valentes de Davi, ou seja, aqueles que vestiram a camisa, estavam desfrutando no tempo da bênção de grandes conquistas, porque apoiaram a pessoa certa, porque acreditaram na pessoa correta. Perceba que às vezes você não é o coadjuvante, né? Você não é o ator principal, quer dizer, você é um coadjuvante, mas os coadjuvantes também aparecem. Aleluia! Aleluia! Ou seja, o filme está acontecendo por causa do ator e você, coadjuvante, está também gozando daquela situação. Perceba que Deus escolhe alguns e você está nesse propósito envolvido para que o outro receba a bênção. Mas nessa caminhada, você também usufruirá daquilo que Deus tem derramado sobre a vida do teu irmão. Perceba. Moisés está do outro lado, nem sabia que era inimigo. Enquanto do outro lado, o rei Balaque tremendo, não tem sono. Porque aquilo que Moisés fez era impossível. Sabe o que as pessoas estão dizendo? É impossível acontecer isso. Irmão, o que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, vai deixar pessoas de boca aberta. Mas aquele povo que era humilhado lá no Egito, eram os escravos. Os escravos não é mais escravo. O escravo tem um senhor, quem é? Yeshua. Ele está vindo para, aleluia, derrubar todos os inimigos e dar a terra por possessão a Israel. Ei, Balaque fica apavorado. Balaque não dorme. Balaque não consegue ter uma refeição em paz. Por quê? Porque ele olha para Israel e diz, são muito numerosos. Irmão, todos os inimigos de Israel se despertaram por causa do cresci. Vamos lá. Balaque olha de cima, pastor Ricardo. Ele está em cima, está em Moabe. Israel está lá embaixo. Ele olha assim, meu Deus, isso é numeroso demais. Meu Deus, é numeroso demais. O que o rei do Egito fez? Olhou para a terra onde estavam os israelitas e disse, esse povo é numeroso demais. Eu preciso parar ele. Eu preciso parar. Tem gente que quer parar o meu crescimento, o teu crescimento, irmão. Sabe o que incomoda as pessoas? É o meu e o teu crescimento. Aleluia! Às vezes nem você imagina que você está nesse nível, mas as pessoas olham para você e dizem, meu Deus, está demais. Irmão, nem você acredita porque você está tão anestesiado com a graça de Yeshua, com aquilo que você está vivendo, que você não deduz. Mas as pessoas olham para você, está grande demais, olha fulano demais, olha o que, bababá. Irmão, olha para o teu carro, olha para a tua casa, olha para o teu relógio, olha para a calça, olha para o teu... Meu irmão, tem gente que fica notando. Nem você nota tantos detalhes e as pessoas notam. Olha o cinto, olha não sei o que, olha o cadastro, olha não sei o que, olha o penteado, olha o cabelo, olha pintou o cabelo, olha emagreceu, olha engordou. Ô meu irmão, as pessoas estão incomodadas com o crescimento.
Perceba que Balaque olhou e disse assim, esse povo é numeroso, é grande, é numeroso. E ele se opõe, ele se coloca como opositor. Perceba, a Bíblia diz que ele olha, esse meu Deus, matou os amorreus. Pegou lá, contando a história, né? O rei Sion, o rei Og, lá tá os cananeus, meu Deus do céu, e agora? Pelo que Moabe, olha lá, ele ficou angustiado, capítulo 22, verso 3, ficou angustiado por causa dos filhos de Israel, não dorme. Verso 4, 24, verso 4. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas, agora lembrarão essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. E aí eu vou só aplicar aqui e a gente termina, tá bom? Queridos, ele não dorme. Ele não consegue dormir. Ele tem inimigos que antes de Israel chegar, eles guerreavam. Os midianitas e os moabitas não eram amigos. Segundo a Torá, eles eram inimigos. Mas agora, Balaque decide dizer assim, eu preciso me unir ao meu inimigo para derrotar aquele que está vindo aí. Perceba, você é um motivo de pacificação em algumas horas. Você faz com que os inimigos se unam num propósito maior para derrubar você. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que não se falavam, mas por causa do teu crescimento agora está conversando uma com a outra, dizendo, fulano, precisa derrubar fulano. Meu irmão, percebe? Balaque guerreava contra os midianitas, os anciões de Midian, mas agora Balaque decide enviar mensageiros dizendo, olha, nós temos um inimigo comum. Está aqui nos meus termos. Ele lambeu o rei Sion, o rei Og e os próximos somos nós. Nós precisamos nos unir para derrubar o povo hebreu que está aí. Perceba, tem gente se unindo, meu irmão, para destruir a gente. E como que as pessoas destroem a gente, pastora Viviane? Hoje existe uma forma muito crucial que é destruindo a nossa reputação. Como você acaba com alguém? Você destrói a reputação daquela pessoa. Você se une com outra pessoa para denigrir a imagem daquela pessoa que você tem como inimigo. E certamente muitos estão sendo destruídos por causa dos ciúmes, por causa da inveja, por causa do crescimento que Deus tem dado a você. Mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Aqueles que se levantarem para destruir a tua vida ou para tocar na tua dignidade, verá a mão de Deus pesar sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para te justificar. Ei, sabe o que vai se levantar nos últimos dias? Calúnias, difamação, mentiras. Você quer ver? É que agora a gente, quer ver a gente estourar, pá! Como diz o pastor Ricardo. Pum, conhecido. A fulana é assim. Ou seja, começa a levantar calúnias, difamação, para fazer a gente parar. Sabe o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Se esse momento ainda não chegou, se prepare, ele vai chegar. Você precisa se preparar, porque você não precisa se justificar perante ninguém. Eu irei te justificar diante dos seus adversários. Eu irei derrubar os teus inimigos e você passará como um rolo compressor por cima de todos. E aqueles que se opor, verá a minha mão sobre eles. Olha, irmão, estou dentro da palavra. Perceba, os inimigos se unindo. Os que não se convertem. Irmão, e é notório, pastor Ricardo. Às vezes a pessoa nos toma por inimigo. Tem um outro inimigo que não conversava, agora se une para falar mal da gente. Se une para destruir a nossa imagem, para falar, fulano não é bom não, fulano não é crente não, fulano não é aquela igrejinha, aquele pastorzinho, aquele ministériozinho, aqueles cantorzinhos, aquela irmãzinha, aqueles obreirinhos. Ei, meu irmão, não toca não, não toca não, não toca na semente não, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para nos justificar perante os homens. E eu vou acabar aqui, deixa para a próxima. Queridos,
O que Balaque percebeu? Que essa guerra não era por intermédio de espadas. Essa guerra não era para vencer por intermédio de espadas. E nem de armas bélicas. Ele disse, olha, o rei Seom era um rei poderoso. O rei Og também. Eles não venceram na guerra. Moisés é conhecido dos midianitas. Segundo a Torá, eles perguntam para os midianitas, qual é o segredo do líder dos hebreus? Aí os midianitas disseram, é a palavra. É a palavra que sai da boca de Moisés é como uma espada. Tem poder. Queridos, às vezes o poder que você está exercendo não vem por causa disso aqui. Vem por causa disso aqui, ó. Meu Deus. Porque aquilo que você fala, profetizando, ele lá em cima assina. Ô irmão, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Elias disse ao rei Acabe, não vai chover 3 anos e 6 meses. E Deus olhou lá de cima e disse, ei, estou contigo, ó. Assinou. Durante 3 anos e 6 meses não caiu uma gota de água na tribo do norte, por causa da palavra de um homem. Josué está numa guerra. Perceba, Josué está numa guerra, irmãos. E ele percebe que precisa que o dia permaneça claro, ou seja, que o dia continuasse ensolarado. Para vencer a batalha, ele ora para que o sol pare. Meu Deus. E o sol parou, mas não só parou o sol, parou tudo. O espaço inteiro parou por causa da oração de um homem. A galáxia que nós vivemos parou por causa da oração de Josué. Aleluia, irmão. A tua palavra tem poder. Sabe o que Deus falou para o profeta Ezequiel? Ezequiel, o que é que tu vê? Osso seco, muito seco. Ele diz, pode viver esses ossos? O Senhor Jeová sabe. Então profetiza assim, Ezequiel. Ossos secos, ossos secos. Assim diz a palavra do Senhor. Querido, abre a tua boca para profetizar. A arma que você tem está aqui, ó. A boca. Chega dentro de casa, eu profetizo. Em nome de Jesus. A transformação nesse ambiente. Eu profetizo a transformação nessa congregação. Você verá a mão de Yeshua descer sobre você e o favor de Deus operar na tua vida. Aplaude o Senhor porque Ele merece nessa noite. Aleluias. Deixa aí 10 minutos ali, tá bom, irmãos? Eu termino a minha palavra aqui dizendo para vocês. Deus me trouxe nessa manhã. Era para mim vir antes, mas não era o que Deus tinha reservado. Porque a nossa vida está na mão de Yeshua. Tem a hora certa da gente estar em alguns lugares. E hoje, aprove a Deus em trazer nesse domingo de manhã para liberar essa palavra para a tua vida. Toma posse dela. Guarda essa palavra no teu coração. Faça como aqueles homens. Segundo a tua, eu não vou pela minha, mas vou pela tua. Eu acredito, Senhor, o que foi falado aqui, eu vou tomar posse. Aleluia. Queridos, essa semana eu estava na congregação orando ao Senhor na sexta-feira e Deus tomou um profeta para falar com a gente. Como pastor, ele disse que não, ele tomou na palavra, o dia que eu estou pregando para vocês aqui. Ele começou a pregar e o Espírito Santo começou a rasgar meu coração. Ele disse assim, ei, isso aqui é uma palavra profética para a igreja. Eu disse, eu estou entendendo. Irmão, quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quem está na carne não entende, só vai para mais um culto. Quem é espiritual entende as coisas espirituais. Quando ele disse, ei, isso aqui é uma palavra profética da parte de Deus. O ano de 2025 começou com perdas, com decepções, com lutas, com guerras, mas ele não vai terminar assim. Aleluia. No final deste ano haverá cumprimento de promessas. Se prepare para fazer o culto de ação de graça, para dar festa para Yeshua, porque por causa das conquistas que Deus entregará a vocês. Eu tomo posse, irmãos. Porque ele diz assim, ó, os economistas estão dizendo, o Brasil está para viver a pior crise. E ele disse, olha, nós não estamos dependendo dos economistas brasileiros, nós estamos dependendo do dono do ouro, do dono da prata. Nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Aleluia. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar nada.
Deus é o provedor da igreja e Ele vai prover o milagre e o nome dEle será glorificado. Aplauda o Senhor mais uma vez porque Ele merece. Amém. Glória a Deus, faça já com todos. Nem fica de pé no teu lugar. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: vai lutar comigo Ô, glória! ou contra mim? É. Pergunta para outra aí, pergunta para ele: vai lutar comigo Ô, Espírito Santo! ou contra mim? É. Pastor, eu vou lutar contigo, amém? Meu Deus, Deus falou contigo? Tremendamente. Pedi para o pastor Luiz e a pastora Priscila, pega a mesa aqui, põe no... Louvado seja Deus! Nós fizemos na quinta-feira o culto de consagração do mês de maio. E Deus deu a direção ao pastor Ricardo para... Louvado seja Deus! Nós viéssemos em oração. Fica aqui, pastor Luiz e pastora Priscila. Põe as mãos enquanto nós oramos. Obrigado. Irmãos, precisamos lutar, precisamos guerrear. Quinta-feira agora. Que dia que o pastor falou? Quinta-feira agora, de frente para a igreja, pastores. Na quinta-feira agora, 8 horas da noite, nós vamos começar uma campanha de oração, de batalha espiritual, de portas abertas, em favor da tua casa, em favor da tua família. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, irmão, quinta-feira, 8 da noite, eu te espero aqui na igreja. Estende as tuas mãos para essa mesa. Se você levou um pedido para casa e ainda não trouxe, traga, irmãos, todos os cultos. Nós vamos estar orando e o mês de maio já é uma bênção em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós nos posicionamos, Deus, como igreja do Senhor na terra. Pai, muitas das lutas que nós estamos enfrentando, não fomos nós que fomos até elas, meu Pai, elas vieram até nós. E segundo a palavra que foi liberada nessa manhã, meu Pai, nenhuma delas, meu Deus, nós vamos ser derrotados. Nenhuma delas, meu Deus, nós vamos recuar. Nenhuma delas, meu Deus, nós vamos voltar para trás. Mas nós vamos enfrentá-la, meu Deus, não com espada, com escudo, com lança, mas nós vamos enfrentá-la na autoridade do Espírito Santo de Deus. Por isso nós te pedimos, Pai, vai de encontro à necessidade do teu povo, joga por terra toda palavra maldita que foi lançada, toda casta de demônios que se levantou para destruir, meu Deus. Nós damos a ordem, parte retirada, sai espírito da doença, da miséria, da falência, sai espírito maligno que entrou para destruir este casamento, essa casa, essa família. Nós oramos e profetizamos as bênçãos do Senhor, que o teu povo, meu Pai, possa provar e ver que o Senhor é bom e que a vitória pertence ao povo de Deus. Com as tuas mãos estendidas, igreja, com as tuas mãos estendidas, diga assim: nós ligamos a vitória da igreja aqui na terra para que seja ligado nos céus. Abra suas mãos em forma de receber que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do Filho, a maravilhosa e doce comunhão e a divina consolação do poderoso Espírito Santo esteja e permaneça sobre as vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será? Mas graças a Deus, Peniel, aplaude ao Senhor, dá um abraço na pessoa do teu lado aí. Lá na frente tem um cafezinho para você entregar o jejum. Deus abençoe em nome de Jesus uma semana de vitória.